Oi, oi, oi. Vamos entrar aqui de novo. Aê, perseverantes que somos, caímos e levantamos. Essa é a nossa lição, né, para 2023, para 2024. Então, bem-vindos de novo, né? A gente estava começando, caímos, vamos voltar a levantar, sacudir, né, a poeira e seguir em frente aí com as nossas reflexões aí. Então, bem-vindos a todos que estão entrando. Que bom que vocês estão aqui, que bom que vocês estão assistindo. Acho que é para a gente fechar o ano com reflexões, né? Reflexões que nos fazem pensar em ações. Né? Não só a vida não é só feita de reflexão, mas também de ação. E a partir, né, como é que a gente vai agir? A partir da gente pensar, planejar, da gente fazer uma avaliação pessoal, uma reflexão de vida, tudo isso é importante na nossa vida, porque um ano tão cheio de coisas e um ano cheio de... Muitas vezes a gente precisava ligar aquele botãozinho automático, né, Grazi? Para a gente tentar sobreviver, né? A sobrecarga, várias questões. E lá no início do ano a gente falou também sobre saúde mental, né? O que você vai fazer em 2023 para cuidar da sua saúde mental? Então a gente está fechando essa live assim de dezembro para a gente fazer um balanço juntas, né? Para a gente falar um pouquinho assim sobre como é importante a gente ver, né, os dois lados, né? Não só o lado positivo, tudo que a gente fez, tudo que a gente conquistou, mas também um lado que a gente precisa melhorar e cuidar muito com esse lado para que esses sentimentos de tristeza eles não invadam a nossa vida, que esse viés da negatividade, que é sempre ver o copo meio vazio, né? Que a gente fala muito assim, né, tem um copo meio cheio e meio vazio, que isso não pode tomar conta da nossa vida, né, Grazi? A gente, como psicólogas, a gente sempre cuida muito isso, né, nesse olhar, nessa reflexão de autoconhecimento com os nossos pacientes, né? Com certeza, né, Rô? E que nem a gente estava comentando antes da live, né? Nós estamos trazendo aqui a reflexão das pessoas que nos acompanharam lá desde janeiro, né, e que nos acompanham antes disso, o quão importante é, né, está aí terminando o ano, e muitas pessoas veem, a grande maioria, eu poderia dizer, que vê o copo meio vazio. Isso nós estamos trabalhando com os nossos pacientes e estamos estendendo para as pessoas que nos acompanham aqui, que estão nos acompanhando agora ao vivo, que vão nos ver depois, porque a live vai ficar gravada, de poder fazer essa reflexão e poder ver o quanto conseguiram caminhar, né? O quanto conseguiram evoluir. Porque, infelizmente, olham sempre o que não conseguiram fazer e não conseguem olhar o que conseguiram fazer, né? Exatamente. E a gente muitas vezes a gente se toma por esse sentimento de angústia, sensação de vazio, sentimento de fracasso, tristeza, sintomas físicos também, né, Grazi? Insônia, dor de cabeça, dor no corpo, muitas questões de isolamento social, usar excessivamente também álcool e drogas como uma fuga, como se fosse um alívio imediato, mas que às vezes esse alívio dura tão pouco tempo, né? E pode causar outros prejuízos, né, na nossa vida. Então, a gente pensar, a gente se conectar também com as nossas vulnerabilidades, com as nossas fragilidades, para a gente ver o que a gente pode transformar na nossa vida. Né? A gente aprende muitas coisas, né, do mundo externo, mas muitas vezes a gente tem que desaprender
certas coisas para a gente crescer como ser humano, para a gente crescer como pessoa, né? E aqui a gente está nesse propósito de fazer essas reflexões, assim, né? Esse misto de emoções, de sentimentos que a gente tem, né? No final de ano, comportamentos também, né? Pode causar muito estresse, né? Essa sobrecarga de gasto de energia, né? E muitas vezes leva a depressão também, né? Muitas vezes as pessoas procuram terapia no final do ano, para a gente desenhar, para a gente começar um ano assim, já começando a fazer, né, esse processo de olhar para dentro de si, né, de olhar o que precisa ser mudado, o que precisa ser transformado, né, e é possível a gente transformar, né, a psicologia é ciência e profissão. Ela é uma ciência onde tem técnicas, onde tem prática, mas o mais importante é essa conexão com os nossos, né, com as nossas emoções. A gente poder aprender a regular as nossas emoções. Aqui a gente vai trazer dicas, a gente vai trazer, né, perguntas também para a gente confrontar. É importante a gente confrontar. Nós, como psicólogas, a gente acolhe, mas também confronta, né, as nossas verdades, né, os nossos pensamentos negativos, distorcidos, né, aquilo que a gente acha que é verdade absoluta. Como tu falou numa live uma vez, o que é real, né, e o que é imaginário, né, quais são os fatos, quais são os dados. A gente tem que sempre questionar. Muitas vezes a gente está fazendo uma leitura mental, está fazendo catastrofismo. Então, tudo isso alimenta e reforça os ciclos de ansiedade, de tristeza, de depressão, hein, Grazi? Sim, e esses questionamentos, os quais nós vamos fazendo para os pacientes, né, que nós vamos também desconstruindo, tem aqueles, os nomes mais, que nem tu colocou, ciência e profissão, né, ali as crenças limitantes, né, os pensamentos disfuncionais, porque as pessoas chegam realmente com essa construção. E é possível desconstruir, é possível ressignificar, é possível fazer de outra forma. E através das questões, dos questionamentos, né, que nem tu trouxeste, de poder questionar e se questionar e questionar o que é verdade, fatos e dados. A balança, né, que eu também uso muito a questão da balança. O que é positivo e o que é negativo? Como é que está essa balança? Porque muitas vezes tu chega no final do ano e pergunta, como é que foi o teu ano? Ai, foi horrível. Tá, mas me conta como é que foi o ano. E aí a pessoa sai da terapia e diz assim, nossa, eu não tinha me dado conta disso. Uhum. E eu brinco com os pacientes, não, tu tá cheio de estrelinha. Me emocionei com vários aí, né, no decorrer do mês de dezembro, de poder ver o quanto eles evoluíram e de eles poderem se dar conta, de chegarem adoecidos, de chegarem com depressão, de chegarem com ansiedade e através das reflexões, dos questionamentos, das desconstruções, reconstruções, ressignificações, saírem de uma outra forma da terapia e verem o quanto eles conseguiram evoluir. E esse final de ano também traz outras emoções, né? Que é aquelas emoções das pessoas que estão faltando, né? Que fica mais forte nas reuniões de família, falta aquela pecinha-chave, né? Dentro da minha família falta o pai, né? Que já vai ser o terceiro Natal sem ele. Então a gente tem as emoções, mas a gente pode ressignificar essa tristeza em gratidão por tanto tempo que ele esteve conosco, né? De comemorar esse momento. Fora outras coisas que a gente pode trazer de positivo nessas festas de final de ano. E é pensar assim no que a gente sempre fala, né? Da gente construir, da gente elaborar as ferramentas, quais as estratégias que a gente tem, né? O que a gente pode absorver para levar para a vida, assim, que a gente aprende de lição, de crescimento, né? Da gente
buscar sempre ver tudo que passou na nossa vida, que é um momento também da gente enxergar, né? Da gente fazer uma reflexão sobre o passado e projetar o nosso futuro, né? Até questões, pensar muito assim, cuidar com essas promessas de final de ano, né? Elas nos ajudam, elas nos atrapalham, potencializam os sentimentos ruins, né? Porque muitas vezes a gente fica frustrado, decepcionado, insatisfeito, né? Parece que o mundo assim gera uma coisa assim que é muito pesado, né? Para muitas pessoas que têm esse gatilho, às vezes o final de ano ele pode ser um gatilho do que está acontecendo ali internamente que precisa ser trabalhado, tanto emocionalmente, que precisa ser curado, que precisa ser olhado, que precisa, né, desse né, se debruçar. A gente não pode esconder as nossas emoções negativas, porque elas estão nos mostrando alguma coisa ali. E muitas vezes essa alguma coisa a gente pode estar distorcidamente, né? A perda de alguém, às vezes um luto não trabalhado, né? É muito sofrido, é muito difícil viver esses momentos, essas datas comemorativas, né? E até pensando que a live ela é de final de ano, mas ela pode ser para qualquer outra época do ano para a gente refletir sobre os nossos processos, não só agora em dezembro que está acontecendo essa live, mas para depois, né? Lá no início do ano, meio do ano, a gente sempre fazer um balanço da nossa vida e ver o que a gente conquistou, né? Quais são as pessoas que estão do nosso lado, a nossa rede de apoio, quem que a gente vai contar para sempre, muitas vezes que não pode estar perto da gente, realmente não está mais com a gente, mas está dentro do nosso coração vivo, cheio de valores ali, que a gente aprende muitos valores assim com as pessoas que a gente não tem mais convivência, não pode abraçar fisicamente, mas elas estão ali dentro da gente vivas, né, Grazi? E pensar muito assim, cuidar, né, com essa cultura que a gente tem também, dessa produtividade, né, dessa autocobrança excessiva, né? A gente precisa olhar para a gente com mais carinho, com mais gentileza, né, com mais autocompaixão, tudo isso é como se fossem remedinhos, né, para a nossa autoestima, para a nossa vida. Né? Muitas vezes a gente está tão acelerado que a gente consegue só enxergar a ansiedade na vida da gente, tanto sendo criança, jovem, adolescente, adulto. Essa ansiedade ela está sinalizando coisas ali. É como se fosse um iceberg, né, das emoções. A ansiedade está ali no topo, mas o que tem atrás, né? O que isso está mostrando precisa ser curado, precisa ser trabalhado, né? E a gente precisa fazer ajustes, né, dessas expectativas à realidade e ter clareza de que nem tudo a gente tem controle. E muitas vezes a gente quer o controle de tudo, então a gente gera expectativas grandes no trabalho, na escola, nos relacionamentos, né, da gente pensar assim que muitas coisas não dependem só de nós. E a gente não pode se apropriar da culpa 100% quando não acontece do jeito que a gente gostaria. E que nem tu falou, né, Rô, de poder fazer esse balanço, uma dos aprendizados que eu tive, que já estavam na minha vida, mas que não eram praticados, é a questão de fazer o balanço semanal, né? De tu poder construir a tua semana, né? O que tu tá planejando para tua semana, no teu dia a dia, chegar no final da semana, ver como foi essa semana e reconduzir, né, a tua rota. Se não conseguiu fazer, porque aí fica mais fácil de tu organizar, de não ter essa cobrança tão forte, tão ferrenha, que nem eu uso, guarda o chicotinho, né? Chicotinho só quem usa sou eu. Quando não cumpre as tarefas, quando não faz as coisas, né? Que é orientado, principalmente com as crianças. E a outra coisa que a gente trabalha muito, que é as estratégias que é de enfrentamento das situações, desses balanços que são feitos, as crianças também já estão usando. Ah, hoje mesmo teve uma de 14 anos que disse: Ah, essa é uma estratégia de enfrentamento, né, Grazi? Que ela criou. Então é muito possível, e por isso que a gente está fazendo a live, para compartilhar com mais pessoas essas ferramentas
de reflexão, essas ferramentas de autocuidado, essas ferramentas de poder fazer esse balanço, de poder reconduzir as tuas ações, de poder reconstruir as tuas ações e de não ser tão ferrenho assim, de não se cobrar tanto, né? Que nem tu falou também, tu trouxe a questão da produtividade. Sim, nós temos que produzir, sim, nós temos que construir, sim, nós temos que aprender, né? Que nós estamos aqui, vamos aprender até o último dia da nossa vida, vamos produzir, né? Mas dentro de uma meta possível. Tipo, não adianta tu colocar uma meta, vou ler um livro por mês, por exemplo. Tu vai realmente ler esse livro por mês? E se tu não lê esse livro por mês? Tu leu 30 páginas, oba, tu leu 30 páginas, então no próximo mês tu vai ler 60. E assim por diante. Uhum. E pensar assim, às vezes não precisa ser uma meta gigante, pode ser uma coisa pequenininha, um degrauzinho. Eu não consigo as 30 páginas, mas eu estou conseguindo 5 páginas, tá? E aí na outra semana tu vai com 10. Ah, na outra semana não deu, volta para 5, mas não para, continua. Como o Joel J fala, né? Ele fala repetição, continua, independente do ritmo, né? Respeita o teu ritmo, né? Evitar comparações, né? E para a gente pensar assim, o que a gente pode incluir, né, dentro dessas estratégias, das nossas caixinhas de ferramentas, que nenhum paciente fala, ah, agora estou construindo, né, ferramentas aqui e vou usar para minha vida. Né, desde lá do início do ano, né, desde aqui eu estou com várias ferramentas, né, vai aplicar para a vida, né, vai ser a tua autoterapia, né, quem está em processos de autoconhecimento, em psicoterapia, né, é para ensinar a pessoa a fazer a autoterapia, né, construir suas ferramentas, suas próprias respostas, ver o outro lado, né, desse copo vazio, né, o copo cheio. Vamos enxergar um pouquinho mais, né, a gente com gentileza, né, assim como a gente gosta tanto de pessoas e a gente trata tão bem essas pessoas, vamos fazer isso com a gente mesmo, a gente se olhar, né, isso a gente fala muito lá na live de autoestima, né, de saúde mental, do Setembro Amarelo também, né? Então, tudo isso a gente se apropriar, né? Cada uma dessas lições que a gente use para a vida, assim, né? Que a gente não perca, assim, a vontade de investir na gente como pessoa, né? Não desistir, né? Da gente pensar, assim, que a gente precisa ser cuidado todos os dias. Os micropassos, né? Que a gente dá todo dia, isso ajuda um tantão, assim, no crescimento pessoal da gente. A gente está aqui para evoluir, para a gente, né, buscar a nossa melhor versão. E às vezes a gente não está na nossa melhor versão, às vezes a gente está lá, né, num momento difícil, num momento, né, ser alguma questão de uma crise, né, um luto. Então a gente precisa lembrar dessas ferramentas e o que nos fortaleceu em outro momento, que a gente pode usar para agora a gente levantar, né, sair desse sombrio, né, dessa fase, porque a vida da gente é cheia de fases, né, as coisas vão mudar, né, e o mais importante, assim, se a gente pensa só coisa negativa, né, pensando em inteligência emocional, a gente vai criar só substâncias tóxicas para dentro da gente. Isso é comprovado cientificamente. Cortisol, né? Então tudo isso vai gerando cada vez mais a baixa imunidade, e a gente fica doente, os nervos à flor da pele, que a gente fala, né? É por causa dessa questão também química, né? A gente é um físico e emocional, a gente é um ser integrado, né? Então a gente precisa cuidar todos os nossos, né, as nossas áreas da vida, tanto físico, mental, espiritual também. E aqui as nossas diquinhas, né? A gente mandar sempre tem bom esse lado bom das dicas de como enfrentar esse final de ano ainda, né? Que ainda tem mais umas 2 semanas para a gente enfrentar e como a gente começar bem 2024, né, Grazi? Fazendo uma faxina nesses sentimentos, nessas emoções, nesses pensamentos, né? Literalmente,
Se não conseguir fazer sozinho, por isso que nós estamos aqui compartilhando, né? Se aproveitem de nós, aproveitem do que nós estamos trazendo aqui para vocês, aproveitem para perguntar, né? Daqui a pouco nós vamos abrir a oportunidade de quem está aqui questionar. Quem não tiver, quem assistir depois, nos questione ali no direct, nos questionem, tem os nossos contatos, nós vamos prestar esse auxílio. Se não for conosco, que vocês solicitem a ajuda de alguém. Nós falamos em todas as lives praticamente, né, sobre isso, de poder pedir ajuda, né, que tem aquelas frases já meio prontas, né, juntos somos mais fortes, e é verdade, né? Muitas vezes sozinho nós não conseguimos dar o primeiro passo, não conseguimos, porque a escada é comprida, né? Tu não vai dar o primeiro passo e chegar lá no topo da escada. É um processo. Alguns têm um processo mais demorado, outros mais rápido, né? Mas ainda temos 2 semanas para nos organizarmos, para fazer essa revisão do ano e nos organizarmos para 2024, para a vida, né? Não é só para 2024, é para a vida que a gente Bem vamos isso. nos organizar através do primeiro passo. E como dar esse primeiro passo? Nós estamos trazendo algumas dicas, estamos trazendo algumas reflexões nesse sentido de como começar a dar os primeiros passos. E as primeiras coisas é não ser tão rígido no julgamento conosco, ser mais amoroso, né? Fazer as reflexões de como foi o ano, quais foram as suas conquistas. Duvido que não tenha ninguém, que tenha alguém que não tenha conquistado algo, que não tenha feito algo a maior, que não tenha evoluído durante esse ano. Só precisa olhar com carinho, né? Pode não ter sido do jeito que tu tinha planejado, mas tu evoluiu, né? Que nem eu uso também a frase, né? Um passinho de cada vez e passos felizes valem por 3. Vai, a meta é não parar, né? Vai dando um passinho, daqui a pouco voltou um pouquinho, mas continua, vai dando mais um passinho, né? Nesse sentido. E pensar assim, quando a gente faz, né, metas. Tem gente que gosta, tem gente que não gosta, faz no meio do caminho, no meio do ano, mas a gente tentar delimitar metas que a gente realmente vai conseguir cumprir, né? E acompanhar o nosso progresso, né? E pensar assim, eu preciso perder 30 quilos, né, no próximo ano. Mas não pensar assim, né? Pensar de uma forma diferente. Eu quero ser mais ativo, eu quero diminuir o consumo de doces, ter hábitos saudáveis, né? Transformar, né, essa meta, às vezes, que está lá em alto, inatingível, em algo assim, em partes, em várias partezinhas. Assim, o que eu posso fazer? Né? Eu posso buscar assistir vídeos sobre saúde, sobre alimentação, receita mais, né? E conversar com as pessoas que estão nesse caminho, né? Se inspirar também e não se comparar, né? Uma das dicas que a gente dá aqui, que é importantíssimo em terapia, a gente sempre faz isso também, que é importante evitar comparações, né? Nesse mundo das redes sociais, né? Nesse mundo, né, que a gente é comum do ser humano, né? A gente se compara muito com os outros, né? O problema surge quando a gente questiona os nossos valores, a nossa identidade, né? O que a gente tem de diferente, de especial, que é a nossa essência, né? É muito mais a gente fazer comparações, assim, no sentido de buscar inspiração, né? Evitar a comparação, na verdade, né? E fazer comparações demais afeta a nossa autoestima. Isso, às vezes, não está tão claro, mas está lá no nosso inconsciente, né? E aqui a gente tem esse momento de refletir justamente para buscar consciência das coisas, consciência dos teus pensamentos, consciência das tuas atitudes, né, dos teus pensamentos, das tuas emoções e comportamentos, né? Cada coisa vai gerando ali um ciclo, muitas vezes,
a gente não entende o que está acontecendo, a gente só repete, e o problema aumenta, né? Então aqui a gente pausa, respira e reflete assim pra gente o que a gente pode mudar, né? E o que a gente pode desacelerar também, né? Como tu falou, essa produtividade a gente vai produzir, mas a gente tem um limite também, a gente tem que respeitar os nossos limites pessoais, né? Ter consciência desses limites, né? Compreender que a gente, né? Se a gente não está feliz agora, né? Tá triste, tá muito angustiado, né? O que a gente pode fazer para mudar, né? O que o nosso adulto saudável dentro da gente, a gente tem várias, né? Que a gente fala em terapia dos esquemas, várias crianças dentro da gente, a criança vulnerável, a criança raivosa, que são os modos, né? As nossas necessidades emocionais não atendidas. Né? Isso aí repercute assim com gatilhos, né? O gatilhos de se sentir abandono, as nossas crenças de desamor, de desvalor, né? Então, a gente buscar olhar para os nossos limites também, né? E trabalhar a nossa assertividade também, que é muito importante, assim. E às vezes uma pequena mudança, né? Esses pequenos passinhos que a gente falou, já pode significar melhoras, né, para o próximo ano, né, Grazi? E coisas que nós podemos manter também, né? O que tu fez de bacana, o que tu fez aí que te fez bem durante esse ano e que tu vai manter para o próximo ano, né? O que tu tá fazendo, o que tu fez que deu certo também, né? Para colocar essas coisas e manter essas coisas, usar o teu kit de emergência, né? As coisas que te fazem bem. Ah, comecei a fazer pilates. Ah, foi maravilhoso. Comecei a caminhar no parque. Ah, foi maravilhoso. Né? Comecei a escutar música, né? Aprendi uma coisa nova. Hoje ainda estava vendo o, o Bom Doutor, né? The Good Doctor, a Uhum. série. Estava vendo um episódio e que ele trouxe, né? Ele é um autista, para quem não conhece, até já começamos as nossas indicações aí, que a gente sempre deixa de filme, de série, né? E ele trouxe essa reflexão. E a partir do momento que ele começou a namorar com a personagem, enfim, com a namorada dele, ele começou a gostar de música, ele começou a gostar de outras coisas. Que nós possamos também nos permitir a conhecer coisas novas, né? A abrir a nossa mente e ver que nós podemos gostar de outras coisas. E buscar sempre o que nos faz bem, o que é legal, né? E tentar tirar da nossa vida o que não está fazendo bem. Nós sabemos, né? Cada um sabe o que faz bem e o que não faz bem. É só olhar lá para dentro, né? Refletir que tu vai saber. E praticar a gratidão, né? A gente sempre coloca isso nas nossas conversas, nos nossos, né, diálogos aqui nas lives, né? A gente refletir, né, sobre as nossas conquistas, né? O que tu aprendeu, quais são as habilidades, né, que tu desenvolveu, né? Não focar no que não conseguiu realizar, e sim nos desafios que se superou esse ano, né? E isso é uma grande conquista, a gente, né, superar. Assim, olha como eu me sinto orgulhosa, né? E como a gente precisa falar isso pra gente. Algumas vezes eu falo como eu me sinto orgulhosa de passar por uma semana tão pesada, ou por uma situação que é tão desafiante assim, né? E a gente tem que celebrar essas vitórias, assim, agradecer os elogios, né? Olhar para essa outra metade do copo cheio, né? E isso não significa um viés de positividade tóxica, né, que muitas vezes se fala, né? Mas significa trabalhar repetidamente, né, o otimismo dentro de nós. Né? Se a gente pensa mais negativo, né, como eu falei, a gente vai criando essas substâncias tóxicas, isso, né, repercute na nossa saúde mental, física, né? Então valorizar os talentos, valorizar o que a gente tem de positivo, né? Acho que agradecer por tudo que passou, assim. Se nós vamos reforçando o copo vazio e a negatividade,
como eu coloquei, nós vamos reforçando. Então, voltando lá para a nossa balança, a coisa negativa vai começar a subir e a coisa positiva vai começar a descer. E cada vez vai ficar mais fragilizado, e muitas vezes essa fragilidade, por estar reforçando as coisas negativas, acaba te paralisando. E tu não consegue, deixa de fazer as coisas. Aquele teu planejamento lindo, aquela cartinha pro teu eu de 2024, né? Tu deixa de fazer as coisas porque tu entra naquela vida, dolorosa. Vitimização, né, Grazi? Exatamente. Né? Eu sou a última pessoa da face da Terra, porque eu não faço nada certo, porque tudo que eu tento fazer dá errado. E fica ali naquela bola de neve que vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo, e só vai te fazendo mal e fazendo mal para as pessoas que te cercam. Por isso, de novo, a questão do poder pedir ajuda, e não só de poder pedir ajuda, quem convive com pessoas que estão nessa negatividade, que nós possamos chegar para a pessoa e poder dizer, bah, horror, olha só, não acha que tem alguma coisa errada aí? Não acha que tu está muito negativa? A boca fala, o ouvido escuta, o cérebro processa. Tu fica dando comandos o tempo inteiro pro teu cérebro de fracasso. Porque dá o mesmo trabalho, né? Tu falar e pensar coisas negativas e ruins, e tu falar e pensar coisas boas. O que tu vai preferir para esse ano de 2024? Coisas ruins ou coisas boas? Bem isso. E não quer dizer assim que a vida da gente, que a gente tem que ver só o lado, né, positivo, né, mais uma vez. E vai ter ansiedade, vão ter desafios, né, vão ter altos e baixos, mas quanto mais a gente se fortalece com todas essas ferramentas, mais a gente tem capacidade de se adaptar a tudo que vier, independente do que vier, né? Se forem coisas boas, maravilhoso, assim, né? Vai preencher mais ainda a tua vida de sentido, de significado. Se forem coisas difíceis, dificuldade nos relacionamentos, terminou um relacionamento, criou expectativas em relação a algum emprego ou mesmo na escola, né? Aquele sentimento de fracasso, né? Da gente aprender assim o que a gente pode melhorar, né? Aonde a gente pode mudar. É a ação, né? Que nem eu sempre falo, né? E a gente sempre vê, né, que a vida é movimento, né? A gente sempre focar assim, realmente focar naquilo que faz bem na gente, do que aquilo que não faz bem, né? Da gente mudar o foco, mudar o ângulo e a perspectiva da gente, né, frente às coisas. As coisas estão difíceis, mas quais são as outras estratégias, né? O que as outras pessoas fizeram para superar? Né? E aquilo da gente buscar lá a inspiração, não a comparação. O fulano está lá em cima, superou tantas coisas, mas ele tem uma trajetória, ele sofreu perrengues também, né? E a gente tem que aprender a lidar, né? Da gente se fortalecer também com as nossas, né, fragilidades, né? E da gente investir nesse autocuidado, né? Cuidar da nossa autoestima, que é o nosso bem mais precioso. Da gente se colocar como, né, importante na nossa vida, assim, e não nos abandonar. Não colocar uma outra pessoa, né? Da gente depender emocionalmente de uma outra pessoa para ser feliz. Né? Quem depende, né, de outra pessoa acaba sofrendo, se frustrando, né, e esperando algo que só ela vai construir, porque é uma construção, né? A vida da gente ela não vem pronta, é uma construção, por isso que a gente, ao mesmo tempo, a gente é igual em várias coisas, mas a gente é muito diferente e especial pela nossa essência, pelo que a gente tem de bom, né? Pelo que a gente consegue enxergar, né, dos nossos valores, né, cada vez mais. E como é que a gente enxerga isso? A partir do autoconhecimento. Seja uma terapia, seja buscar aprender uma coisa nova. Eu vou aprender a dançar, vou aprender a me desinibir, vou fazer live aqui no YouTube, no Instagram, vou fazer vídeo.
né? Vou começar a caminhar, ver a vida com outros olhos, assim, pro meu processo de autocuidado. Então, o que que tu te desafia, né? Como a Grazi falou, né? O que que tu quer melhorar, o que que tu quer conquistar, mas o que que tu quer manter, o que que tu quer aperfeiçoar. Coisas que tu criou esse ano, assim, que, olha, esse ano de 2023, né? Eu tenho uma coisa muito especial, assim, que eu vou levar para a vida inteira e mudou a minha vida. Né? Então, o que que de especial teve esse ano? Vamos enxergar, né? Vamos se enxergar com mais amor, assim, e ver o que que a gente pode levar de aperfeiçoar a vida, né? E não quer dizer que isso seja fácil, bem pelo contrário, não é fácil, né? Que nem tu trouxe também. A vida é altos e baixos, vai ter um dia ruim, vai ter um dia bom, né? Vai ter tipo uma montanha russa, vai ter o eletrocardiograma, né? Que vai estar, enquanto tá para cima e para baixo é porque tem vida, né? Então, de poder ter as estratégias para lidar com os momentos ruins e poder ter a amorosidade para te fortalecer nos momentos bons, né? Então, não vai ser fácil, não foi fácil. Uhum. E nós continuamos nos construindo, enquanto pessoas, enquanto profissionais, enquanto familiares, enquanto mulheres, enquanto homens, nós vamos continuar nos construindo e que nós possamos nos permitir essa construção. Até o último Esse dia, né? 2020, Até o último dia até das o nossas último dia, vidas, assim, né? até E, o último dia das nossas vidas. e aí E tu, Rô? tem uma frase do Mia Couto que eu me lembrei. Eu gosto muito de lembrar, assim, dele, que é que a gente não precisa de mais tempo, né? Que a gente precisa de um tempo que seja nosso. Né? A gente vê que todas as nossas escolhas de vida, e a gente precisa fazer escolhas, às vezes não tem, né? Outro jeito, outro tem que escolher A ou B. Tudo tem uma consequência, né? Tu escolher ter uma família, tu escolher não ter, né? Tu escolher ter filhos, tu escolher não ter filhos, tu escolher uma faculdade, tu escolher um emprego, né? Tudo isso requer, né? Tu abrir mão de algumas coisas e conquistar outras, mas tem muito esforço, tem muito sacrifício, tem dor, né? Tem dificuldades, tu vai correr risco, toda a gente tem riscos, né? Tem que ser ousados, tem que ter um espírito aventureiro, mas que os riscos sejam calculados. Que a gente não, né, que a gente planeje, né, o que que a gente vai decidir para que isso seja o melhor para nós, assim, né? A gente tem várias perguntas assim que a gente trouxe para a gente refletir mesmo, né? E quem tiver interesse, assim, de até de fechar os olhos, de refletir, né, sobre as suas respostas, né, fiquem à vontade, assim, né, pensar assim, qual foi a maior dificuldade vivida nesse ano, né? Quais foram as realizações, né, o que que eu gostaria de conquistar, as metas estabelecidas anteriormente conseguiu alcançar? E quais são os pontos que eu preciso desenvolver e aqueles que eu preciso manter. E o que, que eu posso lembrar com orgulho sobre mim mesma? E o que eu posso lembrar com orgulho, ó, eu te avisei, das pessoas que passaram no nosso caminho durante esse ano, né? Que nem eu disse, eu me emocionei com vários pacientes que chegaram de uma forma na primeira sessão, que nem eu brinco com eles, né? Eu quero tirar uma. Eu tenho a minha foto mental, mas eu queria poder tirar uma foto de ti quando tu chegou aqui e de hoje como tu tá. Porque muda a fisionomia quando tu te permite fazer mais por ti, quando tu te fortalece, quando tu fortalece a tua autoestima, quando tu consegue identificar tuas fortalezas, tu vai voar, né? Essa semana ainda uma grande amiga me disse assim, voa. Daí disse para mim, né? Voa em outro momento. Mas eu me orgulho muito, assim, de várias pessoas, né? E uma delas é a dona Ronise.
né? Me orgulho muito, muito, muito mesmo, assim, ó, da questão da permissão que ela se deu durante esse ano. E de mim também, né? Que eu sou maravilhosa. O meu adulto saudável, né, Grazi? Meu Deus, saudade. Isso aí, isso aí. Né? Fiz algumas aí que não me orgulho muito, né? Algumas escolhas que não foram tão legais, mas dentro da balança eu acho que eu fui melhor do que pior. Né? Eu acho que eu tive meus crescimentos também. Então eu vou ficar olhando para o copo meio cheio, não vou olhar para o copo meio vazio, não, senhora. E olhar esse lado meio vazio é olhar assim com essa zona de crescimento de aprendizado, né? Da gente pensar assim que a gente está saindo dessa zona de conforto, dessa zona do medo, para a gente atingir algo maior dentro da vida, algo que faça sentido mesmo dentro da vida da gente. Né, para a gente se sentir feliz, né? Que a gente pergunta, né, o que você vai fazer para ser feliz? Né? E mesmo que isso corra riscos, sinta muita dor, que seja assim uma fase assim pensando que é um capítulo da tua vida, sabe? Como eu também, né? Como história de vida minha, assim, esse ano para mim foi transformador, assim, quando eu virei o ano 2022 para 2023, eu pensei, vai ser um ano transformador porque eu fiz uma cirurgia grande de artroplastia do quadril e com ela veio a parte da vulnerabilidade, da dor, do medo, se vai dar certo ou não, mas veio a parte de transformação, veio a parte de renascimento, de conhecer pessoas, histórias, de acreditar na ciência, de ter fé na vida, fé na ciência. Então, mexeu internamente e externamente comigo, com pessoa, eu vou levar para o resto da vida, né, tudo que eu aprendi esse ano, assim, com essa experiência, e que as experiências que vocês passaram esse ano também sejam para enxergar com um olhar de aprendizado, não com culpa, um fracasso, se não deu certo. Ai, né, se era para ser de um jeito, aconteceu do outro, né, se teve perda, se teve, né, de enxergar o que eu posso, né, reconhecer, né, que a gente tem os erros, que a gente pode melhorar com eles, né, e que a gente pode fortalecer a nossa vida, assim, com esses processos de superação, de resiliência que a gente fala, né, que a gente teve uma live também muito linda de resiliência, assim, né, e pensar, assim, que esse ano ele pode, essa época do ano, né, a gente pode pensar assim que é um momento assim da gente estar às vezes triste, muitas vezes de olhar o copo vazio, mas pensar assim, o que precisa ser trabalhado aí dentro de ti, né, emocionalmente, psicologicamente, e se inspirar nas pessoas, né, e fazer, né, a vida se movimentar dentro de ti, né, não depender dos outros para buscar, né, esse fortalecimento. A gente precisa sim da rede de apoio, importantíssimo, e eu até entrando aqui no assunto assim de agradecer muito a Grazi nesse momento, assim, esse final de ano, enquanto a gente, né, enquanto eu aprendi a habilidade de estar contigo aqui, foi muito gratificante, assim, eu sou muito grata, assim, dessa disponibilidade, dessa conexão, dessa energia tão boa, né, que a gente criou, assim, nesse momento de live, assim, Tu é e a da gente. protagonista da tua história, né? E aí a Tá, gente quer isso para todos, né? Para todos os nossos pacientes, assim, se exato. apropriem da sua vida, né? Daquilo de mais valioso que vocês têm, independente, né? Da fase que vocês estão de vida, independente. Né? Sempre vai ter uma possibilidade de superar, de curar, de enxergar um outro lado, assim, de sair do lado, né? Que está disfuncional, que está sofrido para um lado, né, saudável, buscar o bem-estar, sempre vai ter essa possibilidade, né? E a psicologia está aí para a gente, né, estender a mão para quem tiver, né, com o coração aberto para poder trabalhar suas emoções também, né? E E outra valorizar a sua coisa, história, né? valorizar a sua história, ser protagonista da sua história e saber que sempre há tempo, independente da idade cronológica, aquela que está lá no teu RG, sempre tem tempo.
te aprender coisas novas, de tu planejar, porque também nós falamos sobre isso em um outro momento. E as pessoas vão chegando mais pro fim da vida e ficam melancólicas, não vão vendo uma perspectiva do que podem fazer, do que podem construir, do que podem aprender, né? E tem eu adoro ver a questão dos Masterchef da vida e das coisas de comida, né? Me aguarde, me aguarde. Aí, agora eu tô tendo o Masterchef mais. Tinha uma senhora de 80 que são maiores de 60, né? Tinha uma senhora com 86 anos, super lúcida, fazendo comidas maravilhosas, se divertindo. E quem não viu, veja. Veja, ainda tem alguns episódios do Masterchef, ainda não terminou, desse do Masterchef Mais, de como eles estão se realizando com mais de 60 anos nesse momento, né? Então, de poder se permitir, não tem a vida, enquanto tem vida, tu pode aprender, tu pode fazer coisas novas, tu pode se realizar. Lembra dos nossos colegas lá na faculdade? Isso Né? que eu ia Que te existem comentar. pessoas, A gente pessoas tinha uma também, colega, na segunda faculdade, acho que bióloga. tinha mais de 80 anos, e ela estava se Aham. realizando ali, fazendo psicologia, né? Tinha vários, tinha vários. Tinha o senhor José também, que agora até perguntei esse tempo para minha irmã, ele já veio a falecer, mas foi há, há quase 90 anos, assim. E quando era nosso colega, já estava com seus quase 80, e lá estudando e dando aula para nós, não só da psicologia, mas dando aula de vida para nós, né? Era muito, muito Uhum, gostoso estar com ele uhum, em sala uhum, de aula. Eu esqueci o uhum. nome da bióloga, tu lembra? Ai, não lembro. Não lembro, cheguei. Foi a idade foi Covid, bota a culpa no Covid. Eu boto a culpa no Covid, foi o Covid que me deixou assim, esquecida, esqueço as coisas. Mas maravilhosa, tava, que nem tu colocou. Ela era bióloga, tinha uma história maravilhosa, uma realização profissional, e estava lá estudando conosco, fazendo psicologia, e era um Uhum. prazer estudar com eles. Era um prazer, era uma alegria. Então, que aí nessa questão de final de ano, né? Que nós possamos planejar e ir atrás dos nossos sonhos também, né? Sempre é tempo de realizar os nossos sonhos. Uhum. E buscar uma vida com sentido, né? Com sentido, buscar o Exato. equilíbrio. Não que a gente vai estar sempre equilibrado, né? Mas o que a gente tiver mais perto dessa linha de equilíbrio, mais a gente vai conseguir lidar com as coisas, ter o nosso controle emocional e evitar que os desafios, tanto externos quanto internos, nos bloqueiem, né? Da gente não precisar ficar com vergonha de entrar numa aula de dança com 60 anos. Da gente aprender trabalhar com argila, trabalhar com artesanato, com jardinagem, né? Realizar um sonho, independente do tamanho que seja, escrever um livro ou escrever uma carta para um pai, para uma mãe que nunca mais viu ou que tem vergonha de falar, né? De dar um abraço e perdoar, né? No momento que a gente, quem tu falou, se permitir, a gente vai se permitir se a gente se aceitar. Aceitar quem a gente é, aceitar a nossa história e aceitar que daqui para frente a gente pode mudar, né? Daqui para frente a gente pode buscar, né? Ter mais bem-estar, feliz, né? E o que passou, da gente olhar com olhos de aprendizagem, assim, da gente, né, perdoar tudo que passou, assim, e a gente vai conseguindo ser mais leve para a gente fazer boas escolhas, né, de médio a longo prazo. Né? Então, é um processo, né, às vezes envolve enxergar coisas do passado, histórias de família que mexem com a gente, que dói o coração da gente, mas se a gente esconder isso é muito mais difícil da gente saber lidar. Então, a gente tem que enxergar, né, todas as pessoas que passam. Travou?
Voltei. Oi. Voltou. Tem uma mensagem aqui. Congelamos, mas levantamos a poeira e voltamos. A gente está no finalzinho, né, Grazi? Vai passar tão rápido, não? Passou rápido porque nós, como é que eu vou dizer? É um assunto tão gostoso, né? Antes ali da live a gente conversou um pouquinho, né? Eu te mandei ali tão emocionante assim, porque ao fazer a live nós estamos fazendo esse balanço do nosso ano, né? Como pessoas, como profissionais, né? Como familiar, o que que nós conquistamos esse ano, o que nós superamos esse ano, o que nós queremos para o ano de 2024. Eu quero muitas coisas, mas muitas coisas mesmo, né? E coisas boas para mim, para as pessoas que eu amo, né? Fazer coisas diferentes. Esse ano fiz algumas coisas diferentes, mas ano que vem tem mais, né? Que nem a questão de realização, de poder se realizar nos teus desejos, de poder não ter vergonha de ir fazer uma aula de dança, né? Não ter vergonha de daqui a pouco fazer um vídeo, de contar um pouquinho, de compartilhar a tua história de alguma forma também. Porque a partir do momento que nós compartilhamos a nossa história, nós estamos inspirando alguém, né? É isso mesmo. Deixa a gente pensar assim, que a gente faça, né, em 2024, assim, né, eu desejo assim um ótimo 2024, né, para todos nós, assim, para quem está assistindo, para quem já está aí em 2024 assistindo em outros anos, né, que esse live vai ficar tanto no teu canal do Instagram quanto no meu canal do YouTube lá, né, que a gente possa sempre pensar assim em boas escolhas, né, e da gente investir na nossa saúde, né, em todos os aspectos que envolve, assim, seja mental, emocional, físico e espiritual, né, se a gente não se permitir, né, cuidar um desses lados, a gente acaba, né, sofrendo e aí acabam vindo todas essas questões que a gente falou lá no início da live, né, das nossas crenças, né, de incapacidade, né, dos nossos gatilhos, né, nossos esquemas também, né, não que a vida da gente a gente vai ter que controlar, saber controlar. A ansiedade ela tá aí para nos sinalizar sempre que a gente pode melhorar ou não. Tem ansiedade prejudicial e a funcional, né, a saudável, né. Assim como tem a tristeza que faz a gente enxergar as nossas emoções, né? E o próximo ano vai ter o filme lá do Divertidamente também, que é uma coisa que eu quero assistir muito e falar aqui. A gente pode até conversar em outro momento, que é falar sobre ansiedade, né? Da gente entender as nossas emoções, nossos sentimentos e nos olhar com amor, assim, respeitar a nossa história e enxergar tudo que a gente viveu, assim, e ter orgulho, né? Assim, olha, tô orgulhosa, assim, da gente fechar o ano aqui, né? Teve desafios, teve dor, mas estamos aqui, né? Superando e a vida é para frente, né? Que nem tu falou, né? O sentido da nossa vida é para frente. O outro exemplo que eu sempre trago, né? Porque pode ser que as pessoas não tenham visto as outras lives, mas a nossa vida é como um carro. Tem o retrovisor, né, pequenininho, para ver o que a gente passou, o caminho que nós percorremos. E tem o para-brisa bem grande para nós olharmos para onde estamos indo, né? O que ficou para trás foi bênção ou foi lição, né? Ou foi aprendizado, ou a gente tem que ser grato pelo que nós construímos. E agora, a partir desse aprendizado e dessas coisas boas que aconteceram, nós vamos olhar para frente e vamos seguir adiante. Bem lindas, divinas e maravilhosas e maravilhosos, né? Para o ano de 2024. Pegar o nosso veículo e ó. Sempre focar na saúde mental, emocional e o autoconhecimento para a gente lidar com todos os desafios da vida e todos os sonhos que a gente quer conquistar. A gente conquista, né, os nossos sonhos com as nossas ferramentas e aqui essa live vai ficar guardada
justamente para isso, para fortalecer as ferramentas de vocês, assim, se conectou com vocês, assim, né, comentem aí o que mais fez sentido, né, deixem, ou mesmo guardem para vocês, assim, de refletir, né, como é importante a gente buscar esses momentos. Que bom que a gente está aqui, eu fico muito feliz da gente estar fechando o ano nesse momento, assim, com esse tema e fazendo esse balanço conjuntamente com a minha Da parceira mesma querida. forma. Da mesma forma, Rô, muito emocionante, muito gratificante, né, esse ano aí que nós passamos, as lives, as reflexões que nós trouxemos. Ano que vem, com certeza, vai ter mais, né, porque é muito gostoso estarmos aqui conversando, é muito edificante, assim, é o nosso propósito, né, de poder compartilhar, de poder servir não só de auxílio, mas também de inspiração, né? Que nós trouxemos algumas das nossas conquistas aqui, algumas das nossas coragens, né? Que fizemos aí durante o ano de 2003 e que isso possa servir de inspiração para Hum, outras pessoas também, né? hum. Muito obrigada. Um beijo muito carinhoso. Tudo de melhor. Vamos nos falar ainda no ano de 2023. Mas quem nós não virmos, um grande beijo e um 2024 assim, repleto de realizações, de saúde mental, de amor próprio, de autoconhecimento, só de coisas assim, ó. Eu agradeço muito e vou deixar uma frasezinha que ficou na minha mente para tatuar, assim, né? Quando vira, a dor quando cura, vira força, né? A gente pode sentir dor, mas a gente se fortalece depois que supera tudo isso. Então, que eu espero que vocês superem tudo que vocês estão, né, passando, dependente do que seja, e que se fortaleça e que sejam felizes para esse ano de 2024. Muito obrigada, Grazi, por estar junto contigo. Obrigada. Gratidão, né? Ai, gratidão. Tchau, Nos tchau. vemos em 2024. Grande abraço e felicidades, minha querida. Também para todos também. Tchau, tchau. Para todos também. Tchau, tchau.